Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro, e hoje vamos falar sobre educação e inteligência artificial. O tema é pauta do segundo seminário anual de pesquisa realizado pelo Instituto Federal de Goiás em parceria com o programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática da UFG e com o Planetário. Então fique ligado porque o Mundo UFG nesse segundo bloco eu converso com o professor Ciber Pagé do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Ele se descreve como um homem moreno, com rabo de cavalo e cavanhaque, usa cartola preta, óculos, sobretudo vermelho, com algumas artes também estampadas, colares e anéis prateados em todos os dedos. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer, uma alegria estar de novo na TV UFG. Muito bom tê-lo aqui novamente também. Então, para a gente continuar falando sobre o segundo seminário, vai ter então essa presença das artes de uma maneira bem satisfatória no evento, porque a gente precisa discutir as artes também nesse contexto de inteligência artificial, né, professor Ciber? Com certeza, é um dos temas hoje mais prementes no contexto da arte, e discutir a inteligência artificial é fundamental no contexto da academia, porque, por exemplo, agora nós tivemos um caso que aconteceu pela primeira vez no Brasil, num prêmio que é muito importante, que é o Prêmio Jabuti, e a categoria de ilustração, os jurados escolheram, sem saber, entre os 10 selecionados, um trabalho que foi realizado com inteligência artificial. E depois acabou isso polemizando no meio dos ilustradores, e a comissão do prêmio resolveu desclassificar esse trabalho. Então, isso tem gerado assim uma comoção, discussões muito amplas no contexto da produção artística, né? Quando eu produzo um trabalho e ele tem como, então, interface de conexão para a sua geração a IA, será que esse trabalho ele é um trabalho autoral? É uma questão muito complexa, muito importante nesse contexto e que tem dinâmicas diferenciadas, porque, como já foi dito no bloco anterior, pelos colegas, a gente tem um manancial de informações digitalizadas e as inteligências artificiais, elas não trabalham a subjetividade. Quem trabalha a subjetividade somos nós, que vamos lá, escrevemos o que nós desejamos de uma imagem e ela, dentro desse contexto, vai gerar essa imagem. Então, o que a gente tem é ainda uma presença da subjetividade humana, porque a chamada inteligência artificial não trabalha nesse território da subjetividade, pelo menos ainda. E alguns grandes pesquisadores, como o Nicoleles, vai dizer que não, que a inteligência artificial ela não vai chegar nesse momento em que ela vai alcançar essa subjetividade. E já tem outros que dizem que sim, né, que é possível, a partir mesmo de uma ordem que é a ordem binária do digital, você chegue a algo que seja subjetivo. Então, são questões bem complexas e para nós que somos do território da arte, elas são fundamentais de serem discutidas. Que o ser humano, muitas vezes, ele foca ali para desenvolver determinada habilidade, enquanto a máquina está abastecida de vários dados que várias cabeças passaram para ela, né, professor Ciber Pagé? Com certeza. E uma coisa interessante é que eu tenho feito experimentos dentro do meu grupo de pesquisa, que é o Cria Ciber aqui da UFG, já tem alguns anos, e agora nós estamos usando essa ideia de aprendizado de máquina para fazer o seguinte, alimentar a IA com a nossa produção artística. Então eu tenho trabalhos recentes agora que eu alimentei o IA com mais de 500 trabalhos artísticos meus, feitos de forma tradicional, vamos dizer assim. E aí, essa IA, a gente alimentou durante 11 meses, ela foi aprendendo as características específicas do meu trabalho artístico, né? Da estética que eu uso, os detalhes. E agora a gente está produzindo trabalhos, eu estou produzindo trabalhos junto com o pessoal que está trabalhando comigo nesse contexto, que eu uso prompts para gerar as imagens, mas toda a estética da imagem é baseada no meu trabalho. Então eu até burlo essa história dessa polêmica curiosa aí, nós estamos burlando no grupo de pesquisa, porque nós acabamos fazendo com que a IA utilize o nosso próprio trabalho como base para gerar novas imagens. Eu não estou usando então o Picasso, não estou usando nenhum outro artista, né? A IA ela vai ter as minhas próprias artes que vão alimentar esse aspecto estético de condução, de construção da imagem. É claro que a IA ela vai saber o que é um cachorro, o que é um ser humano, tal, mas a padronagem, como bem disse o professor Sérgio, a padronagem estética é do meu trabalho. Eu já tenho, inclusive, 2 animações desenvolvidas
nesse contexto e uma série de mais de 2.000 imagens. E é impressionante como eu me reconheço nessas imagens. E chamo pessoas que conhecem meu trabalho artístico e falam, olha isso aqui, nossa, ficou muito legal. A pessoa não consegue, fala, esse trabalho é seu. Vê o trabalho como se ele fosse meu. Então, para um artista, isso é sensacional. Porque é uma nova forma de dialogar, inclusive, com o meu estilo gráfico, né? Resgatando e amplificando a possibilidade de geração de imagens. Eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico, com certeza, mas não podemos ser ludistas, né? Aquela questão do Ned Lud, que quando surgiu as primeiras máquinas, lá, os teares mecânicos, ele juntou o pessoal e foi destruir os teares. Aí tem essa questão do ludismo, né? Que é destruir a tecnologia porque ela está, né, nos causando problemas por alguma razão. Acho que a gente tem que ter uma reflexão que ela tem que ser mais complexa, trabalhar na perspectiva da complexidade para entender esse fenômeno, o que é essa inteligência artificial. E a minha ideia é uma ideia assim meio cyberpunk, até para criticar esse contexto, é importante você entender como ele funciona. Por isso nós estamos no grupo de pesquisa pesquisando já há 4 anos as inteligências artificiais. Inclusive, a primeira animação feita em prompt no Brasil foi desenvolvida aqui na UFG pelo nosso grupo de pesquisa. Tudo isso, gente, faz parte, inclusive, do segundo seminário que vai acontecer, né, nessa parceria do IFG também com a UFG, com outras faculdades aí também, vários palestrantes. Vocês podem pegar toda a programação lá certinha no site do IFG. Quero aqui agradecer ao professor Ciber Pagé, professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, e também o professor Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC Paulista, que estarão presentes, agradecendo, né, aqui mais uma vez o professor Ciber Pagé e também o professor Sérgio Amadeu, que fazem parte dessa programação. Muito bem, já estamos de volta aqui no terceiro bloco. Eu recebo agora, então, novamente o professor Ciber Pagé, está aqui de volta com a gente, do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Existem determinados pontos que realmente a inteligência artificial não consegue administrar ainda, né, professor Ciber? Com certeza, e a gente tem essa era da hiperinformação com uma quantidade assim inimaginável de informação sendo jogada sobre nós todos os dias, e eu digo que os suportes analógicos, em certo sentido, eles, apesar de parecerem ser algo assim do passado, eles continuam tendo um sentido. A gente até teve um dia aqui falando sobre fanzines, né? Você se lembra? Isso. E sobre a importância do suporte papel ainda, numa era em que a hiperinformação domina, até porque esse suporte aparentemente anacrônico, se a pessoa pega ali uma história em quadrinho de suporte papel, ela vai folhear, e às vezes se ela receber um link, ela não vai entrar naquele link, ela não vai ver aquilo, porque é tanta informação sendo jogada dentro das redes sobre nós todos os dias, que não vai acontecer. Então, eu entendo que nós somos criaturas analógicas, né? Nós somos, e é impossível a gente desvencilhar esse mundo analógico do objeto, dos outros seres, do toque, né? Apesar dessa massificação cada vez maior do digital, e eu acho que de uma recondução até cerebral do entendimento, da cognição a partir dessas experiências, nós não podemos esquecer que nós somos criaturas analógicas. Nós temos um corpo que ele é palpável, nós temos impressões da realidade que vêm através de 5 sentidos, né, que trabalham essas experiências de uma maneira diferenciada. Desse espaço, como o professor estava contando para nós aqui, a gente ainda é muito limitado pela visão e audição no meio digital. Os outros sentidos ainda não foram alcançados e dificilmente vão ser pelas tecnologias que a gente tem aí. Então, né, essa experiência que ela passa a ser algo atávico, mais complexo, que você até envolve aí o sabor, o cheiro, o odor, né, a temperatura corporal que muda, são coisas que o digital ainda não nos dá. A extensão, a pesquisa, essa busca pelo saber, o conhecimento, a interdisciplinaridade também em todas as profissões e de maneira bem especial na educação, né, professor Ciber Pagé? Com certeza, eu acho que a área da educação é a área fundamental hoje para a gente pensar na universidade com todo esse avanço tecnológico, tecnocientífico, das inteligências artificiais que nós estamos falando, as mudanças, elas devem ser refletidas. Eu acho que é um campo de pesquisa que ele está sofrendo um momento de abalo, né? E que merece, então, um seminário como esse para discutir de uma maneira mais densa, mais profunda, como nós podemos refletir, né, diante de toda essa mudança que ela é grandiosa,
ela traz dilemas muito complexos, né? Como o professor estava falando para a gente, essa questão de você resumir um livro, né? Você chega em um desses bots aí, chats GPT, dessas chamadas IAs, você fala, ó, faz um resumo aí. A inteligência faz o resumo, você não leu o livro. São experiências muito diferentes, né? A experiência de você ler um resumo, a experiência de você mergulhar na narrativa. E aí a gente precisa pensar as novas gerações com a aceleração da informação, com algo que é meio que um vício, por exemplo, nessa linguagem acelerada do TikTok, que são vídeos de 30 segundos, né? Que eles dão uma descarga ali de alguns hormônios que dão de prazer, né, pra gente, aí você fica viciado em ficar vendo aquilo, e isso passa a perseguir a gente. Por exemplo, eu já recebi convite para falar sobre o programa de pós-graduação que eu faço parte em 1 minuto. Como assim? Você falar de um programa de pós-graduação e da minha pesquisa em 1 minuto, quer dizer, é uma coisa meio complexa você pensar que certos territórios, como o território de um trabalho científico de anos, ele pode ser resumido assim, né, nessa linguagem de TikTok. Então tem muitas complexidades que nós temos que pensar e refletir, e o campo da educação é o campo, acho que fundamental para se refletir sobre todas essas complexidades. Muito obrigado mais uma vez aqui o professor Ciber Pagé, da Faculdade de Artes Visuais, o professor Paulo Sobreira também, do IESA da UFG.